Boa noite. Vamos iniciar mais um papo integrativo. Hoje nós vamos falar sobre a saúde, o sono e os benefícios dos cristais. A gente vai falar com a Márcia Lima, que ela é arquiteta e também é terapeuta holística. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Márcia, mas antes disso eu queria e relembrar sobre a nossa comunidade Health 5D. Então, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Cohen, sou uma das idealizadoras da nossa comunidade de saúde integrativa. A Health 5D nasceu de um sonho, de poder conectar profissionais de saúde integrativa a quem busca esse tipo de atendimento, de tratamento. Então, nós temos um portal. Vocês podem entrar pelo site, www.health5d.com.br ou saude5d.com.br, e lá vocês vão encontrar uma série de profissionais que podem ajudar nesse tipo de tratamento com um olhar mais amplo para a saúde, com um olhar mais direcionado ao todo. Então, quem é profissional também pode se cadastrar para poder estar lá conosco na nossa comunidade, e fazendo o seu cadastro como profissional, vocês vão também encontrar lá acesso a alguns planos de assinatura que nós temos para ajudar na divulgação desse profissional. Nós temos 2 planos, o Premium e o Essencial, e a gente consegue ali, dentro desses 2 planos, dar condições para que as pessoas que não têm muita intimidade, digamos assim, com a internet, com as redes sociais, para que possam ter esses serviços também contemplados para que sejam divulgados a sua atuação profissional, e tudo que estiver fazendo no momento, ou seja, cursos, palestras, e-books. E nós também temos alguns e-books lá no nosso site, alguns e-books muito interessantes. Vocês podem acessar alguns deles, eu vou falar para vocês, As Dores no Caminho do Desenvolvimento Pessoal, para quem quer transformar desafios em crescimento. Temos sobre também Homens e Emoções, que fala da saúde emocional masculina. Temos também o Manual do Sono, com volume 1 e volume 2, a saúde e a numerologia e muitos outros, todos esses feitos com nossos parceiros, com nossos profissionais da comunidade de saúde integrativa. Tá? E, além disso, eu também queria ressaltar o nosso agradecimento aos nossos parceiros. Então, nós temos a Arti Design, que nós vamos conversar hoje com a Márcia, que representa a Arte Design. Temos a Filosofé Papo Cabeça com Café e a Aura Vital. Então, muito obrigada pelas nossas parcerias. Então, hoje a gente vai conversar sobre saúde, sono e cristais com a Márcia Lima. Eu já vou chamar a Márcia aqui para ela poder se juntar a todos nós. Ela está pelo Arte Design, vamos chamar aqui a Márcia. E estamos também fazendo essa live em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, que foi ontem, mas aí acaba que o mês inteiro a gente pode trazer mais essa conscientizar sobre a saúde de modo geral. Então, a saúde nesse olhar mais amplo que nós tanto prezamos, e a Márcia Lima, ela é arquiteta e terapeuta holística. Tá? Então, a Márcia, já estou chamando aqui a Márcia, ela já estava por aqui, que eu já vi. Deixa eu ver que ela pediu aqui. Márcia já está aqui conosco. Vou chamar de novo, vou convidar de novo aqui. Vamos lá, novamente. Às vezes tem essas coisinhas aqui. Agora ela entrou. Oi. Tudo bem? E Tudo bem?
estamos em sintonia aqui, meio que nas cores, né? Que bom. Azul sempre abre, né? A gente está aberto para trocar, né? Com Isso, conhecimento a gente vai usando, né? muito bom. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada por você aceitar nosso convite para a live. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite e minha primeira live. Eu nunca fiz nenhuma live, né? Então, assim, né? Obrigada Tá? mais uma vez pelo convite e a oportunidade e espero contribuir aí com as Com informações e certeza. essa troca. Fiz uma colinha aqui, qualquer coisa eu reformo. Não, com E é certeza isso. vai contribuir bastante, tá? E fica tranquila que a gente vai conversar, é bem tranquilo. E o que eu queria trazer também hoje aqui, essa questão de você ser arquiteta, né? Já trouxe dois arquitetos também para falar dessa. Um falou da geoterapia, a outra falou também da biofilia nos ambientes. Então a gente vê como que o ambiente ele está realmente relacionado à nossa saúde de forma geral, né? E você hoje vai trazer um pouco dessa harmonização dos cristais. Então queria que você contasse para a gente um pouquinho da onde que surgiu, né? A Márcia arquiteta querendo ser, né, se transformando na Márcia também terapeuta holística. Então, vou tentar ser breve, né? A gente sabe que tem um tempo menor. Começou quando eu era estagiária, né? Como estagiária, depois como arquiteta, mas já como estagiária eu tinha uma percepção dos ambientes, era bastante sensível. E isso foi apertando, eu tinha mal-estar, né? Mas naquela época a gente deixava de lado, até porque não tinha recurso, nem tinha como acessar nenhuma informação. E como arquiteta a coisa foi apertando, apertando, para encurtar, onde eu me mudei para um apartamento e passo por uma tragédia nesse apartamento, só que antes de acontecer, eu já tive a percepção desse ambiente, né? Já tinha feito a leitura, esse mal-estar, e sempre colocava de lado. Ali, naquele momento de muita dor, né, você entra no estado de vítima. Primeiro, você vai buscar só o tratamento para sair daquele momento. Só que depois de um ano, quer dizer, ali foram os 359 graus que a vida mudou, não voltou para o mesmo lugar. E até o trabalho foi reformulado, meu escritório novo em Ipanema, e esse escritório vem parcialmente a pegar fogo. E eu tinha todas essas percepções. Já com o primeiro acidente, já eu consegui entender que eu precisava buscar conhecimento para isso. Né? Eu tentei encurtar a história, mas eu fui sendo apertada. Como a gente costuma dizer, a dor ela vem para a gente poder olhar para dentro e mudar, né, o caminho. Mas precisava trabalhar, continuava trabalhando naquele ritmo como arquiteta, e foi um bom tempo ali vivendo aquela dor, né? Até que entendi que buscar o conhecimento, quando eu comecei a me tratar, eu comecei a me tratar com as terapias holísticas. A primeira foi a constelação, isso foi em 98, quando aconteceu, e depois em 99, logo em seguida, foi constelação familiar, cinesiologia, outras técnicas. E aí me interessei pelo conhecimento. Eu vi que se eu alinhasse a minha frequência com os ambientes, né, para buscar e diminuir aquele efeito esponja e tudo que eu sentia, aquele mal-estar, e aí eu mergulhei fundo no conhecimento. Claro que não foi assim tão simples e tão rápido, né? A expansão de consciência é todos os dias, né, para a gente modificar. E cada hora vem uma informação nova. E quando Isso vem, que eu ia falar. Não é simples, não é rápido, é muito complexo, não, né? E até você não. juntar todas as informações leva um Ela, ela leva um tempo, mas a primeira coisa é entender que ela começa com o nosso pensamento, né? Então, ter consciência de uma jornada de conhecimento e que começa com o nosso pensamento, com as nossas atitudes,
foi uma grande mudança para isso tudo, esse autoconhecimento. Uhum. Acho que basicamente foi isso, né? Eu tive que olhar e fui mergulhando. Até que com essa busca eu fui conhecer a mecânica e a física quântica, professor Hélio Couto. Não Uhum. sou ressonante, muitas pessoas perguntam, mas eu sou uma apaixonada por todo esse conhecimento. É como se você sai a vida que você está enxergando no primeiro pavimento, você vai para a cobertura e começa a enxergar as coisas com outra visão, né? E a mecânica e a física quântica trouxe um conhecimento em que eu fui me aprofundando e aí, claro, né, tudo vai fazendo conexões, vai entrando naquilo que a gente chama no campo e você vai acessando diversas terapias, conhecimentos para autocura. Jamais ia imaginar que ia entrar num trabalho que eu poderia contribuir na vida de alguém. Achei que como arquiteta ficaria, né? E basicamente foi isso. E aí você então entrou mais nessa, digamos, nessa área com os cristais. Os cristais veio, Como é que começou. chegou lá nos cristais? Então, eu comecei sendo tratada, né, há muitos anos, uma senhora que utilizava os cristais e os desenhos, vamos dizer, as imagens do corpo humano. Porque até ali, então, eu estava cuidando do quê? Principalmente das minhas emoções, que Uhum. estavam, né, completamente. Eu estava realmente. Você entra no fundo do poço, A né? balada, né? A Muitas coisas. balada, a balada é ser sutil com a palavra, né? Então, ali eu conheci os cristais e já, vamos dizer, evoluindo nesse tempo, eu acessei as frequências, né? Tabela de David Hawkins, esse conhecimento de que a linguagem do universo são as frequências. E que frequências são essas? A gente está falando de informações do medo, da raiva, da aceitação, né? Um processo de aceitação de tudo que você passa, né? Não quer dizer que você passou por uma experiência e depois você vai passar anos revivendo aquela experiência, de um modo geral, quando você não tem conhecimento, né? Mas quando você tem conhecimento, aquilo vem como um aprendizado e depois você vai ressignificar isso. E aí, quando eu tomei consciência sobre frequências, frequência vibracional, eu comecei a utilizar isso porque eu não parei de trabalhar, né? A vida continuou, pelo contrário, mais ainda, né? E o trabalho foi muito bom, porque virou uma grande terapia com tudo que era não só colocar na prática e esquecer aqueles problemas, né? E aí eu comecei a perceber isso pelas obras, pelos clientes, pelos aqueles clientes que você é contratado para fazer projeto, que dava certo. O que tinha aqueles ambientes que eu ia pegando, que eu ia percebendo. Comecei a utilizar os cristais, isso depois de um longo tempo, né? Depois, muito depois. Antes veio tantos outros conhecimentos. Uhum. E aí comecei a utilizar os cristais nos ambientes para contribuir para essa frequência, né? A gente modificar essa frequência. Foi aí que os cristais entraram, mas teve uma longa etapa. Uhum. Teve antes outras técnicas, né? Para a gente, a radiestesia, né? Da radiestesia, trabalhava a radiestesia junto com a acupuntura e com os cristais também. Então, a princípio eu chamava pessoas para poder fazer. Chamei durante muito tempo um profissional, Antônio Carlos, que fazia toda a parte de radiestesia. E depois eu fui estudando, né, radiestesia, até que chegou a radiônica, em que eu acessei o Quantec, que é um aparelho que eu utilizo. Márcia, peraí, vamos por partes, então. Vamos por parte, é porque você perguntou como é que ele entrou, mas vamos Não, voltar lá. eu acho que é interessante a gente só é, explicar rapidamente, né, o que é a radiestesia, a radiônica, o Quantec. Então, como a gente acaba publicando, né, essa live para muitas pessoas, nem todas têm
o acesso já a essa informação. Então, eu achava interessante você só dar uma explicadinha Tá. pra Então, a gente. radiestesia, você utiliza o pêndulo. Aí, quando eu comecei a aprender, você utiliza, ele utiliza o pêndulo para captar, né? Você dá uma convenciona, né, sim ou não, e ele só vai te dar perguntas sim ou não, e você consegue não só utilizar ele no ambiente, mas também na planta baixa, para detectar onde que você tem pontos que precisam, vamos dizer, identificar um tratamento e equilibrar. E a radiônica, através desse aparelho, que é um aparelho de o Quantic, né, de vibracional, ele é um computador, um notebook que não está ligado na internet, em nada. Ele tem ligado um diodo de ruído branco, em que ali você coloca 16 fotos, no caso do ambiente. Tudo meu foi voltado para o ambiente. Meu estudo, tudo que eu buscava era para o ambiente. Né? Até então era para cuidar da Márcia, mas eu me aprofundei mais para ambientes. E ali você coloca 16 fotos desse ambiente, ele vai, através dos campos morfogenéticos que ele tem ali, ele vai identificar o que tem ali. Tem desde orações, tem feng shui, ou feng shui, tem arquétipos, tem tratamentos de radiestesia, tem remédios, tem geometria sagrada. O que você imaginar que você queira colocar, ele é um aparelho que você consegue adicionar. E a partir dali ele vai identificar e depois vai mandar esse tratamento a cada 3 horas por 12 segundos. É um aparelho alemão. A gente não veio para falar dele, mas deu uma pincelada, né? Depois, se alguém quiser, a gente aprofunda em outra É, oportunidade, né? Eu acho que e é isso. é importante explicar, né? Porque, como eu falei, nem todo mundo tem acesso a Sim, esse. sim, O que sim. a gente, as pessoas tenham mais acesso a esse conhecimento para elas encontrar novas oportunidades de tratamento, né? Sem dúvida. Tem muitas ferramentas Muito, para a gente cuidar. Eu costumo dizer que o corpo, a gente tem o alimento, tem a água, tem os nutrientes, né? Tem as vitaminas, mas não existe nada fora desse todo que ele não contribui. Então a gente tem os cristais, tem as plantas, tem outras ferramentas que são técnicas, né? Para contribuir, para ajudar, para harmonizar os ambientes, né? é, E eu que me dediquei muito aos cristais do é, Quantic. mas que é a natureza integrada, né? Nós, como natureza, Integrada, não tem nada fora desse todo, desse, né? Eu chamo de Deus. Então, tudo é. está integrado, né? E aí, quando as pessoas te procuram, né? Qual que é mais o foco maior delas em relação a esse trabalho holístico em relação à parte do ambiente? Você está falando pela Arti, pelos produtos da Arti. Pelos produtos da Arti, acho que Também explicar, né, quais são os produtos. A Arte é o ateliê da marca. É lindíssimo, recomendo que quem puder vá visitar, porque é inspirador, né? É lindo, inspirador, uma energia maravilhosa com cristais que ela faz para decoração de casa, mas que também entra nessa harmonização. Falei rapidamente, que tive aí, tenho que dar, né, o depoimento. obrigada. Então, foi uma transição da arquitetura para esses objetos, né? O quanto eu fiquei encantada com esse mundo dos cristais, o quanto fui realmente você, né? É um chamado. É, e vi que eu comecei exatamente com o objetivo desse equilíbrio, né? De buscar esse equilíbrio. Mas aí a gente vai falar dos campos eletromagnéticos para entender como é que eles conseguem atuar. Eu não vou pular a etapa. Mas eu acho que pela arte, muitas pessoas procuram pela decoração, pelo belo, né? O cristal é atemporal, ele não vai perder a cor, ele não vai deteriorar. Então, muitas pessoas buscam pelo belo,
pela beleza do cristal, porque ele fascina, né? E aí depois vem toda uma consciência, porque todas as nossas peças acompanham a explicação sobre as propriedades daquele cristal, como fazer a limpeza, a energização, qual é o nosso propósito, por que que a gente começou a trabalhar com os cristais. Aí eu acho que ali dá um clique assim de que falou assim, acho que eu vou olhar para essa parte da energia. E aí, como a gente vai falando, e eu falo bastante sobre isso, né? Tudo é energia. Aí a gente consegue captar, vamos dizer assim. Mas, e tem outros que não, outros já vêm porque conhecem os cristais, conhecem a energia dos cristais, o quanto que eles podem contribuir nesse ambiente, né? Porque a gente faz os objetos praticamente é tudo para o ambiente. É claro que a gente tem aqui para uso pessoal, né? Alguma coisa, mas o meu foco na arte é voltado para o ambiente. Você acha que por tudo que eu passei é uma forma de eu contribuir, de eu servir com essa consciência, com esse conhecimento, levando esses cristais nos ambientes. Eu tenho esse propósito, né? A gente vai botar o cura entre aspas, mas de equilibrar em diversos campos aí, né? E todo mundo precisa. A gente está passando por diversas questões aí, né? Ajustes, tem ressonância Schumann aí, que são esses impulsos da própria planeta aí que mexe com todos nós, mais o ambiente, mais as pessoas. Então, tudo isso impacta. Não tem como as pessoas ficarem, vamos dizer, alheia aos ambientes, né? Depois, eu acho que da pandemia, mais ainda, isso aflorou, né? Porque acaba que essas situações interferem muito, né, na saúde, no humor, na disposição física. Então, eu queria que você falasse um pouco como que fica tendo, né, essa live em relação à saúde, né, o dia da saúde e tudo mais. Como que fica essa organização de materiais no ambiente, né, dos próprios cristais? O que você pode trazer gente de informação em relação? Falhou um pouquinho. Desculpa, Larissa, repete, por favor. Eu estou sentindo que a minha voz está replicando mesmo, então não sei por quê, já tentei até ajustar aqui alguma coisa, mas Falhou um pouquinho. vou fazer de novo. Tá. Eu queria saber como que você tá, como é que você pode ajudar as pessoas, né? Qual a ideia de trazer para os ambientes essa harmonização entre materiais, cristais. Então, como que seria a explicação disso? Eu acho que assim, pelo que eu entendi que você me perguntou, a gente vai falar o quanto é importante a gente ter os materiais naturais para contribuir para esse ambiente, o cuidado com a iluminação, iluminação natural, ventilação, tudo que vai contribuir para esse espaço, né? Além disso, a gente está falando de cuidar dessa parte dos equipamentos eletrônicos, o quanto isso interfere na gente. Então, hoje tudo é Wi-Fi, inteligência artificial, modem, isso, aquilo, ter televisão nos ambientes. Então, a gente sofre todo esse impacto. Então, independente de qualquer coisa, você já tem todos esses impactos utilizando, tendo esse cuidado da organização, de limpeza, de tudo, você vai contribuir para esse ambiente. E, paralelo a isso, a gente vai falar sobre quais são as ferramentas que a gente tem para contribuir, além do que a gente já conhece, que é os materiais naturais, iluminação, ventilação, as cores dos ambientes, né? O quanto é importante tudo isso, né? Cuidar. Eu, por exemplo, para dormir, já que o nosso foco é tão sono, cuidar disso, meu celular fica no banheiro, né? E eu desligo o Wi-Fi que eu tenho e fico no 5G
à noite, mas eu desligo o quanto que tudo interfere, desde aquela luz azul, né? Para quem tem um quarto, e o quanto que isso vai afetar na nossa saúde. E se a gente for olhar por um outro ângulo, o que, que a gente pode contribuir aí? Vamos primeiro entender que tudo tem um campo eletromagnético. Acho que é importante a gente falar. A gente falou que tudo é energia, trazer essa consciência, né? Tudo é energia e tudo tem um campo eletromagnético. Tem um campo eletromagnético das pessoas, que no caso é esse campo que forma entre o meu coração, com as minhas emoções, com os meus batimentos, com a parte toda de elétrica do cérebro, que é os impulsos nervosos, as sinapses, os meus pensamentos. Então a gente tem um campo eletromagnético da pessoa. Eu até separei aqui vamos dizer aqui, uma imagem que eu gosto muito, né? Que é sobre esse tipo de... demonstrando o campo eletromagnético quando eu estou no amor e quando eu estou no ódio, né? Então, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Isso forma um campo eletromagnético. E os ambientes também, tudo tem um campo eletromagnético. O meu relógio tem, a minha blusa tem, o abajur tem, tudo tem um campo eletromagnético. Como é formado? Que campo eletromagnético ressoa comigo? Então vai desde as formas geométricas, as cores, as formas de pensamentos que estão, as memórias antigas que tem naquele ambiente, desde que toda aquela frequência de quem fez essa obra, cuidou, pintou, tudo tem um campo eletromagnético. Isso tudo vai ressoar. Aquele arquétipo, as formas geométricas, né? Tudo vai falar e vai ressoar nesse ambiente. Principalmente as frequências. Frequência é o quê? Uma informação. Então, eu estou sentindo amor, a minha fala, a minha atitude vai gerar essa frequência. Se eu estou no ódio, na irritação, daqui a pouco eu pensei, senti, vem um diálogo interno, uma fala e depois uma atitude. Pode ser um abraço, posso bater, posso começar a gritar. Isso fica impregnado, esse campo eletromagnético do ambiente vai influenciar. Então, quando a gente toma consciência disso, e a gente pode ir mais a fundo, que vai no solo, vai na construção, vai nas histórias que tem, né, na venda daquele imóvel e tudo mais que acontece, né? Tudo está ali impregnado. E aí a gente consegue entender que precisa cuidar desse ambiente, porque a gente fica drenando. Ele vai te drenando com cansaço, com mal-estar, com a indisposição, com os problemas, né, que vão acontecendo. Então, é importante. Aí a gente vai, depois de ver todos aqueles materiais, trazer essa consciência, a gente vai cuidar desse ambiente. Então, cuidar de que forma? Como os cristais auxiliam nisso, né? E por que eu fui para os cristais e também com a radiestesia quântica? Foi os que eu mais me identifiquei e vi, né, na prática o quanto que eles conseguem contribuir. Então vamos falar dos cristais, porque a gente está falando da arte. Isso. E a minha grande paixão aí, né, que eu tenho por esse... é uma forma de eu contribuir. Então, sim, eu pode... aproveitar que tem uma pergunta aqui da Cláudia. Ela fala, amo cristais, eles me fazem bem e eu não imaginava isso. Quais cristais são mais indicados para ajudar com a insônia e o relaxamento? Então, vamos falar primeiro dos cristais. A gente já tem isso no nosso campo, essa informação. Eu costumo falar que a partir do momento que aquilo acessou a primeira vez, isso entra no teu campo, né, eletromagnético de informação, você faz um download. A gente sabe que o branco sempre vai te trazer um ambiente mais de calma, de paz. Você passa o ano novo, você nunca viu ambientes que você sente medo, todo branquinho. Você está sempre ligado à espiritualidade. A gente já tem essa informação. O azul
abre, né, essa troca com o outro, essa tranquilidade que te traz. Então a gente vai falar desses cristais mais brancos, mais azuis e outros, né? Mas que cristais a gente pode contribuir? Eu já deixei aqui separado alguma coisa. Então vamos falar primeiro do cristal quartzo branco, né? Ele é um quartzo branco leitoso. É um cristal que vai trazer calma, que vai trazer paz. A gente tem essa informação no nosso campo, né? Eu vou passar o ano novo de branco, eu vou passar meu aniversário, eu vou colocar um branco para dar uma... Então, assim, exatamente isso que ele vai trazer. Essa calma, né? Essa leveza. A raulita também é um cristal que é excelente para a gente colocar numa mesa de cabeceira, né? Ou utilizar todos esses cristais que eu vou falar. A gente tem diversas formas de colocar. Primeiro eu vou falar dos cristais para depois a gente falar. Mas como a gente está falando de sono, a gente está falando de quarto. Normalmente a gente dorme no quarto. Né? Então a raulita também é um excelente cristal para trazer essa tranquilidade aí que a gente precisa. Depois disso, vamos falar do cristal quartzo azul. Estou com a Maria aqui no ateliê, no showroom, para me dar um suporte para pegar. E o quartzo azul é um cristal que vai trazer exatamente essa tranquilidade, esse relaxamento, né? Essa paz que a gente precisa para diminuir o que faz a gente não dormir. É a ansiedade. Eu estou sempre preocupada no dia de amanhã e não silencio os meus pensamentos, né? Então, por conta disso que a gente já separou aqui os cristais, o quartzo azul. Além disso, eu tenho a angelita, é um cristal que tem essa conexão, né, angélica, divina, que traz essa tranquilidade. Então, a angelita é um cristal também. A cianita azul, e claro, já botei até uma cianita aqui, é essa conexão com o divino. Quando você vai dormir, quando você vai relaxar, quando você vai buscar aliviar essa insônia, a primeira coisa que a gente faz é se conectar com tudo, com a fonte que tudo é, né, que eu chamo de Deus. E essa conexão com o divino, a cianita representa o arcanjo Miguel. A gente tem ela em forma daqui do elo, né? É uma cianita maior, então vou mostrar aqui. Mas a gente tem aqui nas nossas joias para casa, tá dando para ver? Dá, né? Lindo! Então essa cianita, assim, eu vou fazer uma live. Eu já coloco uma cor que vou estar mais aberta, né? Não vou botar um preto para fechar, eu não vou ter essa conexão, essa troca. Então, a gente vai desde as roupas e que está ligado. Aí já botei uma cianita aqui e botei o quê? Uma água marinha. Que é para quê? Para acalmar, tirar o nervosismo. É a minha primeira live. Então, a água marinha, que é essa pedra aqui clarinha, tem um azul esverdeado, é um cristal para um nervosismo, para trazer um pouco de tranquilidade, para relaxar. A gente pode contribuir. Eu também tenho aqui, essa daqui é a apatita azul. É um cristal também que pode ser utilizado numa mesa de cabeceira, né, para acalmar, para relaxar. São cristais excelentes. Os elogios e as perguntas. Daqui a pouco eu tenho que interromper. E aí eu vou, então, concluir. Quem não precisa cuidar do relacionamento, não é só quem mora sozinho que não precisa. Então, as nossas emoções, a nossa autoestima, né? Então, um quartzo rosa que tem o quê? Tem essa frequência, que é aquilo que a gente falou desse campo eletromagnético, a gente vai ressoar com essa frequência que tem, para o quê? Para trazer, para cuidar da frequência do quê? Daquela emoção, da autoestima,
Uhum. do amor próprio, do acolhimento, né? Então, por isso que a gente faz essa conexão com a frequência desse cristal, a informação de que ele foi criado desde que o universo foi criado, com para cuidar ali naquele ambiente desse campo eletromagnético, dessas informações. Então, eu vou utilizar para essa espiritualidade, para essa conexão com o divino, né? E para finalizar, eu vou mostrar aqui uma peça que é a ametista. Essa daqui é uma joia também, que Linda, a gente linda. chama joia para casa, em ametista. E a ametista vai transmutar essa frequência que a gente precisa. Então, foi um dia pesado, um dia difícil. Utiliza uma ametista que vai ajudar. Então, basicamente, eu falei o quê? Os cristais que a gente pode utilizar numa mesa de cabeceira, porque a gente faz essas ou num aparador, nesse ambiente, mas se eu for colocar no travesseiro para contribuir. Claro, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer a limpeza energética desse cristal, energizar, Tá para aqui. dar um comando, dar uma intenção. E aí eu vou utilizar um cristal rolado. Essa daqui aí é a mesma que eu já apresentei, mas eu vou utilizar um cristal rolado para colocar dentro da fronha do travesseiro. Vou dar aquela intenção, lembrando, fiz a limpeza, energizei, e vou dar uma intenção para acalmar, para eu ter uma noite de sono tranquila. Então a gente vai usando o que? Recursos, ferramentas que ele deu para todos nós. Como a gente precisa alimentar o corpinho com água, a gente precisa alimentar esse campo com ferramentas e os cristais são excelentes para isso. A gente pode até falar depois Não, peraí. sobre Vamos... os cristais, mas não é o foco falar o diferencial de um cristal para uma pedra. Não, até tá aqui no das perguntas. Primeiro eu vou fazer a primeira que apareceu, que é então melhor, no caso do sono, é pelo menos ter um cristal na cor branca e um na cor azul, que É, são. assim, por exemplo, uma sodalita já não colocaria. Vai te trazer foco, atenção. Então, não são todos os azuis, né? Tá. Esses que a gente selecionou, se alguém quiser, depois manda um direct pra gente, a gente manda E com o maior prazer. O nosso objetivo é contribuir e servir tá. para se todo mundo equilibrar a frequência com os cristais. Você já imaginou um corredor inteiro, um andar inteiro, um Seria, prédio inteiro? seria não, será maravilhoso, vai acontecer ainda. Vai acontecer, tá? É breve. Então foi da Agnes. Aí, Agnes, depois, conforme você pode também mandar para a Márcia, né, no de design, aí eles vão te responder quais são os melhores, né, quais são os que têm mais ligação com essa qualidade do sono. E aí, depois também, outra pergunta, essa pergunta é nossa, qual a diferença entre a pedra polida e bruta? Faz diferença, na verdade? Não, não faz diferença. Eu tenho um cristal bruto, que é um cristal mais natural, e o outro vai se batendo um com o outro e vai formar esse cristal rolado. Mas a propriedade, a frequência dele não vai interferir, né? Tá. E outra, eu acho que é. Eu estou tentando entender aqui essa pergunta de como. Foi a Agnes que fez também. É como que a ametista transmuta? Será que foi isso? Como que a ametista transmuta a frequência que a gente precisa? Acho que é isso. Então, ela tem essa propriedade, ela tem essa frequência, né? Essa conexão com a espiritualidade, ela vai facilitar para meditar, para relaxar, né? Ela já tem essa frequência. Quando eu dou essa intenção para conectar isso com o meu campo, com essa intenção, eu vou ter mais ênfase, eu vou ter um resultado melhor. É a mesma coisa eu utilizar um outro tipo de cristal que não tem essa propriedade. Então, não é que eu não vou conseguir esse objetivo, ele só vai ter menos eficácia, vamos Uhum. dizer assim, né? Quando eu associo, eu vou dar o exemplo de uma comida. Eu quero tornar essa comida mais apimentada, nem sempre eu botar um alecrim eu vou conseguir fazer o efeito da pimenta, né? Mas eu vou conseguir temperar.
Eu fui por uma outra analogia que eu não sei se... Mas, enfim, eu vou ter mais eficácia naquilo que eu Aham. preciso, colocando, me alinhando com a propriedade. E hoje a gente tem todas essas propriedades disponíveis a internet está aí com tudo, né? A É, inteligência artificial aí com todas. E aí, buscar essa propriedade é mais fácil, né? O é. principal é fazer essa limpeza, energização e intenção. Não pode pular essa etapa. Olha, explica um pouquinho como que faz essa limpeza e energização e como que dá atenção também. Tá. Se a gente for falar de uma peça nossa, não vamos colocar de jeito nenhum ela na água com sal, tá? Se a gente for falar de uma peça, vou pegar aqui esse tercinho, ou essa. E aí a gente tem diversas formas de fazer essa limpeza. Eu posso colocar num bowl de selenita, um bowl de selenita grande, aqui, vou virar aqui. Eu posso colocar uma pedra de selenita para fazer essa limpeza energética. E aí vou estar passando sobre os cristais. Posso colocar aqui, eu tenho uma selenita, ainda tenho aqui um desenho de um Metatron, né, que é um desenho. As formas geométricas são ótimas, né, para a gente cuidar. A gente tem isso explicado lá no nosso. Todas as nossas peças recebem esse tipo de papel. Deixa eu pegar aqui, a Maria está até me ajudando. Recebe um papel. Em breve nós vamos fazer o QR Code. Ah, mas Explicando. Então, todas as peças acompanham um papel. A gente pode colocar numa drusa de cristal de quartzo ou ametista. A gente pode colocar numa planta, que é um ser vivo vegetal, num ser vivo mineral, num ser vivo vegetal, numa grama. Eu posso estar passar a cianita preta, que é o mesmo cristal da mesma família da cianita azul, que também é considerado vassoura de bruxa, para fazer essa limpeza. Aí a gente teria que explicar com mais detalhes, né? Eu posso também... Mar, ah, ver um pouquinho. Porque o pessoal está falando aqui que sempre fez com água com sal, mas eu acho que você frisou bem, na verdade, as suas peças, né? Porque não. sal sozinho, sem estar numa peça, também não é o ideal. Não, de jeito nenhum. Nós temos metais, nós temos couro. Então, uma peça decorativa aqui é uma proteção de porta. Eu tenho tassel de fio de seda, torçal. De Mas, jeito nenhum. mas se for um cristal isolado, Ah, sim, um cristal isolado, nem todos podem ir para a água com sal, né? Nem todos. Uma selenita, por exemplo, a gente não vai colocar numa água com sal. Principalmente, aí tem que olhar cada cristal, mas um cristal que tem ela vai, dependendo do tempo que você deixar, ela vai até dissolver. Então, de jeito nenhum. Mas um cristal isolado, um quartzo rosa, eu posso sim botar numa água com sal, energizar. Eu posso botar junto à janela para pegar essa energia do sol e da lua. E depois eu vou dar a intenção. Como é que eu faço essa intenção? A partir do momento que eu botei para limpar, eu normalmente pego a peça, quando é a peça, pego a peça, seguro a peça, imagino ela tirando toda qualquer programação anterior. Aí vou um pouquinho mais além, né? Miasmas, frequências anteriores, comandos e por aí vai, né? Então eu estou tirando toda qualquer programação anterior. Depois eu energizo com a energia do Sol e da Lua. E por último, eu dou uma única intenção. Como eu costumo dizer, o Waze não dá para ir para a Zona Sul e para a Zona Norte ao mesmo tempo. Então eu vou dar uma intenção de ter uma noite de sono tranquila. Tá feito, né? Peça e receberás. Como eu costumo dizer, antes de qualquer coisa, antes de cristal, de tudo, fundamental é você ter essa conexão, essa intimidade com a fonte criadora que tudo é. Ele que criou, não existe nada fora, né? Então, primeiro eu faço minha oração, eu crio esse campo nesse ambiente que eu vou dormir, né, como um agradecimento, e aí vou
coloco esse cristal. Então, eu vou colocar um cristal, uma ametista no meu travesseiro para transmutar. Estou muito ansiosa, as coisas estão complicadas. Vou transmutar essa frequência, essa energia. Faz primeiro uma oração, né? Acorda de manhã, agradece, você vai se desdobrar. A partir do momento que você vai se desdobrar, o seu campo se abre para receber ataques energéticos e espirituais. Claro, quem está tentando ficar aqui não querem, e quem está aqui por afinidade nesse campo, né? Quem está numa frequência baixa. Então, a oração é o primeiro caminho, né? Sem dúvida, sempre. Né? Essa conexão, a oração de uma forma mais simples, uma intimidade, né? Sim. Isso daí que você falou é super importante. Então, que todos nós precisamos, né? É, chama aqui da saúde espiritual. Também Sim. ter cuidado e com os cristais. Tá Pra... falhando um pouquinho, hein, Larissa, a voz. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui colocar um microfone para ver se vai. O microfone também não está carregado, mas vamos tentar. Vamos lá. Melhorou? Tá vendo menos? É. Tá? Então, eu acho que o que você está falando, né? Da saúde espiritual. Como que os Sim. cristais vão ser também uma ferramenta para a gente poder acessar essa saúde e trazer isso de forma mais ampla para nossa casa. E aí, com certeza, a gente vai ter um sono melhor. Eu acho que deve ser a internet. Deve ser a internet. Lembrando que quando a gente estuda, né, a mecânica física quântica, o quântico, o campo mais externo é o espiritual. Uhum. Depois é o mental, emocional, energético e físico. Por isso que a gente fica muito sensível aos ambientes e às pessoas. Não sei porquê, não é o famoso do nada. Do nada eu não me senti bem naquele lugar. O lugar é lindo, o restaurante é maravilhoso, mas do nada. Por quê? Porque esse campo energético é o mais próximo do campo físico. Uhum. Então, o nosso corpinho físico sente, os ambientes sentem, a planta, o cachorro, né, o cristal, que às vezes se arrebenta uma determinada peça, quebra, o que for. Então, a gente está mais sensível a isso. E aí, aonde que eu consigo me blindar mais? Quando eu cuido, primeiro, com essa conexão. Com o nome que cada um quiser dar, a fonte criadora, o nome que quiser, mas existe uma energia que agora você quer que fique dia, você pode pedir, implorar. A noite vai continuar. Então, existe aí uma inteligência que governa isso tudo. Mas a gente não está aqui para... enfim, o nosso foco é outro, é falar que é importante esse cuidado, dessa conexão. Né? E os cristais auxiliam muito, ajudam muito a cuidar, né? Porque entram em ressonância com esse campo eletromagnético que eu quero cuidar daquele campo espiritual. Uhum. Reforçar isso. E aí veio uma pergunta bem interessante, né? E sono excessivo? O que que é? No caso do sono excessivo. Então, do sono excessivo, eu acho que a gente pode botar, primeiro, que tem alguma coisa aí, né? Então, tudo é um ponto de equilíbrio, né? Os cristais que podem ajudar, às vezes, muitas vezes, esse campo, aí como diagnosticar só mesmo, né? Aquilo que eu falei, a radiestesia, o quântico, que são ferramentas para a gente diagnosticar e cuidar e harmonizar e fazer o tratamento. E os cristais vão auxiliar nisso de que forma? A partir do momento que eu posso cuidar desse campo espiritual. Então, uma selenita vai ser importantíssimo eu criar essa parte espiritual, porque tem um desequilíbrio aí, né? Estou me desdobrando e estou além, né? A gente tem uma quantidade de horas, então eu cuidaria dessa proteção energética. Então, uma é proteção, a Angelita vai ajudar bastante, e
A outra, desculpa, eu falei angelita, não, selenita. E a outra seria a turmalina negra. Fazer o circuito, o famoso circuito, eu falo famoso porque quando eu aprendi, foi a primeira coisa que eu comecei a utilizar nas obras, pedir permissão, né, para quem estava fazendo. E quando a pessoa não tem peça nenhuma, compra as selenitas e faz um circuito de proteção. Botar uma em cada canto com um X para fazer esse Não, circuito de proteção. não é a selenita. É que você falou Não, de aqui é a turmalina, turmalina. tá? Aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui é a selenita, tá? E aqui é a turmalina. Isso aqui também é selenita, tá? Então, uma eu faço uma proteção espiritual e a outra eu bloqueio. Então, a gente tem que buscar, vamos começar primeiro por esse campo mais externo aí. Eu Uhum. botaria uma selenita aí e cuidaria, faria esse circuito de proteção com 4 turmalinas, uma em cada canto desse ambiente, dando intenção, fazendo toda uma programação. Muito bom. E você tem caso para compartilhar com a gente de mudança ou Ah, de... o que eu mais vou ter, o que eu mais vou ter são os relatos de clientes que a gente vai recebendo, né, depoimentos, então eles conseguem perceber o quanto que muda esse campo aí, né? Mas acho que a pessoa que pode dar o melhor relato sou eu, né? O quanto que eu mudei minha vida, né? O quanto eu saí daquele estado, vou mexer aqui, iniciar, o quanto eu saí de todo aquele estado com esse conhecimento, utilizando ferramentas, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: tem que ter uma consciência de colocar isso em prática. Primeiro, começando mudando a mente da gente, né? As crenças limitantes que fazem, isso não funciona, isso não vai dar certo, isso é difícil. Isso é o primeiro bloqueio. Primeira coisa, tem que cuidar, né, desses meus pensamentos, da minha mente. Lembrando, nós somos 5% consciente, 95% inconsciente. É o famoso iceberg. Então, o quanto que tudo isso interfere, né, para eu não acreditar, não fazer, achar que não vai dar certo, né? Então, acho que a primeira pessoa e o relato que eu posso dizer da mudança significativa foi minha vida. Hoje eu contribuo com a vida das pessoas. Quando que eu ia imaginar que eu É muito poderia contribuir com a vida das pessoas, né? Então, acho que é a principal exemplo. Mas fora isso, todos os clientes que dão feedback para gente. E aí é Uhum. sempre de uma forma muito intimista, né? Contam relatos, né? A vida. Muito bom. Basicamente. E para a gente dar algum ritual que você tenha simples, né, com os cristais para a pessoa dormir melhor. É isso que eu falei. Eu acho que é no travesseiro, né? Colocar dentro da fronha, na mesa de cabeceira, por isso, ou num aparador, num móvel, numa mesinha lateral, dependendo do tamanho desse ambiente que você vai dormir. Então, você tem os objetos têm esse propósito, né? De cuidar dessa frequência desse ambiente, alinhar com o que a pessoa quer. Se é para dormir, então eu vou dar essa intenção para relaxar. E um circuito de proteção aí colocando uma selenita e fazendo um bloqueio desse ataque energético e espiritual com a turmalina. Aí eu acho que esse é o meu. Eu compartilho, né? Mas isso para mim dá resultado e para tantas pessoas que a gente contribui e compartilha. Vocês me ouvem? Vocês estão me Sim, ouvindo? sim. Então, Tá baixinho, então, mas dá para ouvir. Diminuiu um pouco. baixinho, mas dá para ouvir. Aham. O meu agora falhou. Vamos lá. Tá melhor? Não, baixinho ainda. Melhor? Baixinho? Tá. Mas, enfim, eu queria agradecer, Márcia, por você estar conosco, Eu que né? quero agradecer. Por também ser nossa parceira aqui na Hell 5D. Dizer que foi muito legal a live. Eu acho que
as pessoas estão elogiando muito, as suas peças são lindas. Obrigada. E só queria te desejar muito sucesso com as suas peças, que você possa vir a trazer muita ajuda, né? E saúde, e harmonia na vida das pessoas também. E queria que você deixasse uma mensagem final para a gente poder encerrar. Primeiro, quero agradecer, né, o convite, estrear com você. Foi muito fácil, muito leve. E vamos dizer que o principal nosso é servir. Acho que o meu propósito pessoal junto à Arti, que se alinha, né, esses valores, é servir com consciência através dos cristais para equilibrar esses ambientes. Lembrando, em nenhum momento a gente falou que o cristal vai substituir nenhum tratamento médico, e tem essa que vai fugir a qualquer ritual aí de médicos convencionais. A gente não, né, para deixar bem claro, né, o cristal vem para contribuir nesses tratamentos, no objetivo desse equilíbrio, qual é a área que a pessoa busca. Eu acho que é isso, meu propósito da Arti é servir com consciência, com os cristais, convidar as pessoas a conhecerem o nosso showroom aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A gente tem feito uns talks e é um prazer compartilhar aí um pouquinho todo esse caminho aí. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Quem quiser, manda aí algum direct, alguma coisa, se eu puder contribuir, vai ser um prazer. Então, uma mensagem linda que você deixa pra gente. E quem quiser saber o endereço, pode entrar direto em contato com a Artidesign, @artedesignbr. A Arte Design também é nossa parceira lá no site. Então, quando você entra no site, né, health5d.com.br, tem lá já a logo da Arte Design, que já leva você direto para o site deles, e vocês vão ver que peças lindas, que trabalho maravilhoso esse que a Márcia faz. Tá Obrigada. bom? O trabalho seu também de levar todo esse conhecimento, essa consciência, né? Por isso que a gente ressoa e vai afinando com quem está na mesma busca, né? Isso aí. Muito obrigada, Eu Márcia. que agradeço. Gratidão. Muito obrigada. Quem pôde Gratidão. ficar com a gente aqui ouvindo, assistindo, interagindo, nós também agradecemos muito. Sim. E teremos mais uma live essa semana que nós vamos divulgar em breve. A Márcia, muito obrigada. Um Eu beijo. que agradeço. Um beijo para você também. Muito obrigada. Tchau, Eu que agradeço. Obrigada.